Deu certo! Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos lá, dar uns minutinhos para o pessoal entrar. Eu já tô com todas as perguntas aqui anotadas. Oi, Edson. Oi, Samara. Angélica. Menina, meu filho é o maior cara de pau do universo, né? Obrigada pelo pedaço de bolo. Fiquei morrendo de vergonha quando a Lucy veio me contar. Ai, ai. Hoje o meu filho foi num aniversário e ele chegou para a mãe do aniversariante e falou assim, viu, você pode me dar um pedacinho de bolo para eu levar para minha mãe, porque ela gosta muito de bolo. O menino chegou com um prato de bolo assim, eu falei, meu Deus, o guri vai no aniversário e volta com um bolo na mão. Que vergonha. Mas tudo bem, né? Criança, criança. Ai, ai. Enfim, ele trouxe o pedaço. Deixa eu botar aqui. Sem áudio ainda? Vamos lá. Vamos consertar isso aqui. Oh. E aí? Áudio funcionando? Como é que tá? Voltou? Opa, voltou. Beleza. Dá até um nervoso. Nossa. Essas tecnologias aqui, né, gente? Vamos combinar que... Enfim. Tudo bem. Bom, sejam bem-vindos a mais uma live nossa. E hoje, no final da live, vai ter um presente. Ai, eu gostei muito de produzir esse presente. E eu espero que vocês gostem também. A gente vem falando sobre as questões da mudança, né? E o quanto a definição do propósito de por que a gente quer sair do Brasil e ir para outro lugar. Claro que aqui especificamente a gente tá falando da Itália, mas quando a gente define esse propósito, tudo vai ficando mais fácil, né? E as coisas vão fluindo de maneira mais natural. E isso acaba ajudando no fluxo e contribui para os próximos passos assim na nossa vida, né? E isso é muito importante para gente que está tomando decisões importantes, principalmente quando tem família envolvida. São tantas nuances que a gente tem que pensar e
que às vezes dá um tchutchu assim na cabeça, né? E eu me lembro que quando eu tava nessa fase, eu comecei a escrever muita coisa, eu tinha um caderno para essa mudança. E tudo aquilo que vinha na minha cabeça, eu ia escrevendo no caderno, sabe? Justamente para poder ir alinhando o meu pensamento, porque as coisas vão acontecendo, vão fluindo e aí às vezes a gente não sabe muito bem como organizar. Então o caderno ele me ajudou muito, porque às vezes eu tava dormindo assim, deitado, pensava em alguma coisa que não tinha nada a ver com nada, eu ia lá naquele caderno e anotava. E para depois eu pegar essas anotações e começar a conectar tudo, sabe? Uma coisa com a outra. E aí, no começo, não estava fazendo muito sentido para mim, tudo aquilo, mas depois as coisas foram, sabe? Pecinha de quebra-cabeça mesmo, né? Então, uma boa dica já que eu deixo é você que está se organizando, pegar um caderno e começar a anotar tudo isso, esse sonho, os desejos, o que vem na tua cabeça, anota, faz pontos assim, porque para você não esquecer disso, né? Isso ajuda a gente a relembrar e principalmente aquele exercício, né, intelectual de você pensar muita coisa, porque eu vou dizer para vocês, gente, mudar de país é um exercício intelectual, ó, do caramba. A gente tem que usar muito a nossa cabeça, se esforçar muito, assim, para pesquisar, para imergir no assunto, saber o que significa isso, aquilo outro, um termo, né? Quando você chega aqui, é um outro tchutchu que dá, porque o negócio vira, sabe? A gente... o povo só falando em italiano, assim, na cabeça, você, né, já não sabe nem quem que você é ainda, e em outra língua, vira uma salada mista. Então, o caderninho, ele é muito importante, porque eu tenho guardado até hoje meu caderno, de tudo que eu fui anotando, e vale muito a pena. Então separem um caderno e se fizer sentido isso para vocês, põem, no caso meu aqui eu pus pé na Itália, não sei se dá para ver, muita luz, né? Mas eu pus uma etiqueta com o nome da minha família, o nome, né, pé na Itália, e na época, na verdade, era a Operação Europa. E eu escrevi uma dedicatória para minha família naquele momento, para dizer, estamos nos planejando, estamos iniciando uma nova etapa, uma nova caminhada, e tudo que tiver aqui dentro desse caderno, um dia a gente vai rir de tudo isso, vai chorar de tudo isso, eu sei lá o que vai acontecer, mas eu só sei que eu preciso de uma orientação, né? E era motivo também das minhas orações aquele caderno. E porque era ali que me dava força, enfim, então fazia sentido, porque eu gosto de lista, eu gosto dessa parte organizativa, não é à toa que eu tô trabalhando com mentoria por conta disso, porque daí eu acabei desenvolvendo, com todos esses exercícios que eu fui fazendo, eu desenvolvi uma metodologia minha, aonde eu consigo hoje ajudar as pessoas a pensarem numa sequência lógica, né? E, enfim, deixa eu dar um oi para todo mundo aí que tá entrando. Hoje a gente tá falando sobre as fases da mudança. E a primeira dica aqui, o primeiro conselho que eu dou é vocês terem um caderno, darem um nome para esse caderno e escreverem uma dedicatória para vocês mesmos, dos dias que vocês estão começando, e vão colocando os sentimentos de vocês ali como uma declaração, né, de bênção mesmo sobre a vida da família, né? Que a partir de agora a gente possa sonhar esses projetos, realizar esse sonho, organizar o nosso projeto,
que todo mundo da família fique bem, que a gente tenha unidade no pensamento, sabe? Eu fui escrevendo várias coisas nesse sentido, como declarações, palavras de afirmação para mim e para minha família, e declarando aquilo sobre as nossas vidas para nos ajudar a ir enfrentando, né, toda essa fase. Então, no momento em que eu fui fazendo essas declarações e fui escrevendo essas palavras de bênção sobre a minha vida e a vida da minha família, as coisas foram assim fluindo tão legal, porque eu vi assim, realmente, daquilo que eu acredito no Espírito Santo, me dando ideias assim de como fazer, de onde ir. E então esse caderno foi fundamental, ainda é, e eu guardo ele com todo carinho. Então, minha dica de hoje é: tenham o seu caderno, escrevam palavras de declaração, de bênção sobre a vida de vocês enquanto vocês estão planejando essa tão sonhada, né, mudança aí de país. Bom, deixa eu dar um oi aí pra galera. Olá, gente, tudo bem? Eu tinha conseguido fixar aqui o tema da live de hoje. Oi, pastore! Nossa, por falar nisso, eu acabei de voltar do culto lá da nossa igreja hoje, que foi simplesmente maravilhoso. Deus operou maravilhas ali no nosso meio, graças a Deus. E deixa eu tentar fixar aqui. Pessoal que tá no YouTube, eu tô fazendo testes aqui, viu, pessoal? Então, quem não se sentir muito confortável aqui no YouTube, migra lá pro Instagram, mas se não, fica aqui para eu poder testar a ferramenta aí do YouTube também, tá bom? Bom, gente, me deem o like, mandem coraçõezinhos. Se esse conteúdo faz sentido para vocês, no aviãozinho ali você encaminha para outras pessoas que têm o mesmo interesse nesse conteúdo, compartilha com outras pessoas, de repente isso vai ajudar também a alguém. Vou tentar fixar o comentário aqui de novo, vamos ver. As fases da mudança. Vamos lá. Publica. Aqui agora eu tenho que fissa in alto. Pronto. Não. Deu. A minha equipe aqui, né? Eu me bato, gente, mas vamos, né? Como diz, o feito é melhor que o perfeito. O que importa é o conteúdo. Vamos lá. Então hoje eu vou fazer essa live, já falei, né? No final dessa live eu vou dar um presente bem legal. Quer dizer, eu achei ele super legal. Eu chamei ele do meu 5º filho, porque eu produzi ele e eu pretendo dar ele para vocês hoje, para quem ficar até o final. E eu espero que vocês gostem, tá? Bom, então vamos lá. Eu planejei a gente fazer meio que uma aulinha, tá? Então, se alguém quiser pegar papel e caneta, vai ser bem instrutiva, bem didática a live de hoje, para realmente ajudar a vocês colocarem alguns questionamentos, alguns pontos no papel, porque dentro da minha metodologia, eu acredito que fazer perguntas é algo que dá muito certo. Porque faz a gente pensar. Como eu falei no começo da live, você mudar de país é um exercício intelectual também, né? A gente tem um exercício de fé, tem um exercício físico, tem um exercício emocional, mas tem um exercício intelectual. Então, hoje a gente vai utilizar il cervello. Vamos lá. Utilizar? O que eu falei? Você falou utilizar? Não, utilizar. Utilizar. Do zeta. Não só se é justo. Olha que o Mauri vindo dar pitaco aqui, ó, no meu, me corrigindo. Dá um oi aí pra galera, já que veio aqui dar um pitaco em mim. Viva! Olha só, quer ver? Não tem ali, né, que eu queria mostrar pro pessoal. O que, os vinhos? Não,
Pode ser, ó. Deixa eu mostrar um vinho aqui bem legal da minha região. Não sei se todo mundo já pegou aí papel e caneta. Pegou o Valpolicella? Não, eu sei. Esse aqui é o que eu mais gosto. É aqui do Vêneto, Lugana. Que é da nossa região. Ele é um vinho aqui da nossa região. Esse é um vinho branco, né? É um vinho branco, tá? E o da nossa região, o rosso, que é o vinho tinto, é o Valpolicella. Valpolicella. Nós podemos falar qualquer dia sobre vinho, um pouquinho sobre vinho. Isso, olha lá, a Mariane tá falando, eu vou pegar um vinho pra acompanhar. Eu não tomo vinho aqui na live, né, gente? Porque senão fica meio mal, né? Meu negócio é água mesmo, apesar que... Ó, o Edilei tá perguntando quanto custa. O Valpolicella custa €5,99, tá? E esse Lugana eu comprei dessa cantina para experimentar. Deixa eu ver quanto é que tá no Brasil. Esse aqui, €4,99. Imagina, gente. E tem um que eu faço risoto, que eu vou mostrar. Eu uso esse daqui, ó. É R$1,90. Super barato, né? Pensa. E isso é uma das coisas muito legal aqui, porque tudo, a parte da alimentação, pra gente que tem família, isso cai o custo de vida da gente magnificamente. Porque quando eu saí do Brasil, acho que eu já tava gastando R$1.500 por mês de comida. E... Nossa, não faço nem ideia de como que estão as coisas hoje aí, sabe, gente? De verdade. O Mauri tá pesquisando quanto que custa no Brasil aquele vinho ali. Bom, vamos lá. Quem pegou papel e caneta, vamos começar. Então, assim, quando a gente decidiu sair do Brasil, eu tô aqui com o meu mapa mental, vou falando pra vocês, tá? Vão escrevendo aqui, se precisarem de alguma coisa, vão fazendo pergunta, que depois eu vou responder todas as da enquete, né? Que foi feita no Instagram. E depois, se tiverem mais perguntas, vão mandando na bolinha ali, ó, que tem o pontinho de interrogação. Porque aqui no feed, ele passa, sabe? Então, tá. Vamos lá. Quando a gente começou a se organizar realmente para sair do Brasil, eu tinha assim uma noção, né, de como que deveria ser a coisa. Tipo, comecei a pontuar no caderninho que eu falei. Depois disso, a minha lista foi ficando muito grande de tudo que tinha que pensar e que eu tinha que evoluir, enfim. E aí, quando eu comecei a olhar aquela lista, eu falei, caramba, eu não tinha me dado conta da quantidade de coisas e de detalhes que a gente tinha que pensar. E daí aqui eu vou abrir um parênteses. Mulheres, eu sei que muito disso recai sobre nós, porque foi o que eu vivenciei. Então não se desesperem. Deus nos fez com essa característica. Então vão levando as coisas de boa, porque eu sei que isso acaba gerando um estresse, porque a gente tem que pensar em um monte de coisa, né? E às vezes parece que a gente tá sozinha nessa empreitada, mas a gente não tá. O processo é assim mesmo, isso é uma característica feminina e taca o pau. Depois vai chegar um momento em que a gente vai desfrutar e vai descansar. Eu acredito até que eu vou fazer uma live falando só sobre esse assunto, como eu organizei a minha inteligência emocional para poder lidar com esse processo de mudança e pensar por mim, pensar pelo Mauri, pelas crianças, a necessidade de cada um, colocar tudo isso num balaio e seguir em frente rumo ao objetivo, né? Ciao Adelina, grazie della partecipazione. Io sempre parlo in portoghese, parlo con i miei amici dal Brasile, ma ti ringrazio tantissimo perché tu entri sempre in diretta, va bene? Um bacione. Então,
eu vi que essa lista estava grande nossa, eu tive que dar um jeito de fazer com que aquilo não fosse um peso para mim, porque você tem é muito detalhe, né? E aí eu organizei mais ou menos da seguinte maneira, tá? Eu pensei, bom, primeira coisa que a gente precisa fazer são os documentos, né? Os documentos no Brasil. Então vamos pensar. E aí eu comecei. Então vamos lá. Número 1, documentos brasileiros, tá? Documentos pessoais, documentos escolares, documentos bancários, comprovantes de renda, exames médicos, tudo isso eu comecei a pensar. Mais ou menos quanto? 350, 400 reais. Aquele vinho ali, qual que é? Valpolicella Clássico Superior. Meu pai, A partir de 250, 300 reais. Esse vinho aqui que eu falei, que a gente paga no supermercado R$ 5,99, no site brasileiro tá a partir de... A partir de 300 reais. A partir de 300 reais. Pensa. É demais, né, gente? Nossa, Deus amor. Bom, então tá. Então, vamos voltar aqui. O Mauri, ele deu como é que eu falo? Deu um showzinho aqui de vinhos para nós. Entrou alguma coisa no meu olho e tá incomodando. Então tá. Então, anotaram isso? Começa a pensar nesses documentos do Brasil, tudo que precisa e faz uma relação. Porque às vezes a família tem 5, 6 pessoas, como era no meu caso. Então, eu ia nominando cada membro da família e ia anotando. RG, CPF, passaporte, histórico escolar, entenderam? E eu ia nominando cada um para não esquecer de ninguém e de nenhum documento, né? Já pensou? Tenho que pegar 4 históricos escolares. Aí eu esqueço de um filho. Como é que ia fazer, né? Então, os documentos foi a parte mais importante, delicada, né? Voltou, pessoal? Caiu a luz. Ai. E bem na hora que caiu a luz. Voltou, caiu a luz. E a luz voltou. Isso mesmo. Então tá bom. Amor, você tem que tirar o volume aí porque tá fazendo pra mim. Você acha, Luma, necessário começar outra live? O que vocês acham? É necessário? E agora, o que eu faço? Começo outra live ou continuamos assim? Não, o pessoal já tá voltando, né? Já viu que eu tô ali online. Pronto, gente, continua. Então, continua que voltou a luz. Então, recapitulando, número 1, separação de documentos e vamos em frente. Número 2, eu pensei na minha casa. Falei, bom, aqui em casa, o que eu tenho que organizar? A gente faz o seguinte, começa a olhar o que dá pra vender, o que vai doar e o que eu vou jogar fora. Eu comecei esse planejamento 2 anos antes de eu mudar. Gente, nós somos acumuladores, mesmo que eu sou uma pessoa que eu não guardo nada, eu sou super minimalista nas minhas coisas, eu tinha coisa. E aí é assim, ó, imagina, era 50 baldinhos de areia, tá? 50 também é um exagero, mas assim, tipo, eu tinha uns 8 baldinhos de areia. Pra quê? Eu peguei aqui daquilo, eu deixei 4 e 4 eu já doei. Então eu fui revisando algumas coisas que eu via que eu não ia mais utilizar. Por exemplo, a minha mudança, eu me mudei em setembro pra cá. Setembro lá em Curitiba já era inverno. Então o que eu fiz? Ia começar o verão.
Então, no inverno, como eu sabia que eu não ia mais usar a bicicleta, eu já fui vendendo as bicicletas. Entende? Quando eu fui vendo coisa que eu não ia mais utilizar, a gente já foi separando, eu já fui vendendo. Eu lembro que eu vendi o meu jogo de sala, eu na época, não sei se ainda tem o OLX, mas eu usei muito o OLX e o Mercado Livre. Eu vendi o meu jogo de sala 3 meses antes de eu me mudar. A gente ficou com uma mesinha de plástico ali, cadeira de plástico, ó, um tempão na sala de casa. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, eu tinha um jogo de sala super bonito. E agora tô aqui, né, com as mesas de plástico. Mas tudo bem, vamos em frente, foco no propósito. Então, nesse momento, eu demorei assim 2 anos para ir me desapegando. E isso foi muito bom para mim. Porque me ajudou depois, quando chegou a hora onde eu tinha que vender mesmo grosso e aonde eu organizei um bazar para vender tudo isso. Se vocês pesquisarem aí no meu Instagram, vocês vão ver a história. E quando chegou, ainda assim, quando chegou o dia do bazar, que eu vi as pessoas indo embora assim, com meu óculos na cara, com as minhas coisas, eu falava, ai meu Deus do céu, né? O que eu tô fazendo? Mas foi muito importante isso, né? Eu chegar para as crianças e falar, cada um vai poder levar 5 brinquedos. E aí eles separando, né? E o resto foi para fita. Então, ali eles já aprenderam um princípio, sabe? Muito importante e amadureceram muito nesse sentido. Ciao Maga! Questa in diretta è in portoghese, allora mi dispiace. Ma un saluto a te e alla tua mamma, va bene? É um amigo do João. E então eu percebi que a gente foi desapegando, e por isso que eu amo a Bíblia, gente, porque ela é cheia de princípios, né? Porque tem um versículo que confortou meu coração naquela época. Ele disse para mim assim, ele disse para mim, e eu prossigo, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o alvo. Então falava, vendeu, doou, o que ficar, ficou, eu vou lá para frente, tô recomeçando, vou reconstruir, o preço que eu tenho que pagar, é a hora do sacrifício, então para cima, vamos para cima. E aí a gente foi devagarinho já organizando isso, vendendo, doando, fui jogando fora, como eu falei, né? A gente às vezes mantém umas coisas que nem precisa, mas enfim, as crianças daí separaram os brinquedos, mas assim, eu digo pra vocês, eu nunca vou esquecer a cara de desespero daquela galera, pegando, tipo assim, né? É só esse. Nossa, dá vontade de chorar quando eu lembro. Mas tudo bem, passou. Eles nem brincam mais. Tem coisa que a gente trouxe do Brasil que tá aqui ainda, nem brinca. Já foi, já acabou, passou. Outro ponto que é muito importante, que a gente tem que pensar, a escolha da região. Ai, gente, eu sei o quanto é difícil isso, né? Mas tem que testar. Não tem jeito. Não existe uma fórmula mágica, pessoal. Não tem fórmula mágica, nem para a escolha da região, nem para as despesas financeiras. Não adianta. Não tem fórmula mágica. Então, o que eu fiz? Eu fiz perguntas, né? E as perguntas, quem quiser, anota aí. Por que não tem fórmula mágica que eu digo isso? Porque quando você vai escolher a região que você vai morar, gente, eu vivi 37 anos em Curitiba. Os meus pais eram de Curitiba, a gente já tinha um histórico familiar, a gente já tinha primos, todo mundo morava ali. E eu morei a minha vida inteira ali, eu conhecia cada rua, cada bairro, aonde que eu tinha que ir, qual era o melhor mercado, eu sabia tudo. E aí, quando você vai mudar, você tá recomeçando, você não sabe nada, né?
Então, o Maurílio foi fazer a cidadania dele na Toscana. Ele gostou da Toscana. Daí lá ele conheceu um pessoal que morava em Veneza. Ele adorou Veneza. Daí ele conheceu um pessoal que morava em Verona. Ele adorou Verona. Então, sabe quando não tinha assim? Porque só quando você começa a viver realmente na cidade é que você vai dizendo, pô, é aqui mesmo, é aqui a minha casa, tô começando a me sentir bem. E no primeiro ano, gente, é tudo um vucu-vucu, né? Então tem que ter paciência, tem que, perseverar, dar o tempo para a coisa se acalmar, inclusive o coração, né? Que é o que dá o ciricutico. Mas, então, é só quando você tá ali que você vai saber realmente se você vai gostar ou não. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer perguntas, né, pra mim mesma. E as perguntas que eu fiz foram as seguintes. Eu quero morar mais perto de tudo ou mais afastado? Queremos utilizar carro ou utilizar transporte público, a pé ou de bicicleta? Eu quero tranquilidade ou eu quero agitação? Tipo, eu quero ficar pegando trânsito o tempo inteiro, ter que ficar levando criança para cima e para baixo. Comecei a definir objetivos, né? Quanto que eu tô disposta a pagar pelo meu conforto? Porque tem o seguinte, se você vai para grandes centros, o aluguel é mais caro. Se você vem para o interior, o aluguel é mais barato. Nos grandes centros, você tem uma mega estrutura, mas você tem agito, você tem confusão, você tem trânsito, você tem um monte de coisa. No interior, você paga mais barato, mas você tem um pouco mais de tranquilidade, você pode fazer coisas a pé, a segurança já é diferente. Então, lembra da live passada? Quando eu falei para vocês começarem a criar os objetivos de vocês? Então, quando cria esses objetivos, você começa a encaixar as perguntas nos objetivos. Um dos meus objetivos era, eu quero qualidade de vida. Então eu tenho que ir para uma região que vai me oferecer qualidade de vida. Que região que me oferece qualidade de vida? E aí eu comecei a pesquisar e comecei a pensar. Então, se eu quero qualidade de vida, eu não posso ir para um centro de Verona, morar no centro. Eu não vou ter qualidade de vida ali da forma como eu quero. Uma vida mais slow, uma coisa mais onde as crianças pudessem ir a pé para a escola, para qualquer lugar, onde eu tenho um mercado perto, que seja fácil de eu dirigir, que eu não pegue trânsito. Então, sabe, por isso que eu falo desse exercício intelectual, gente, às vezes ele dá, né, esse calor, assim, me dá um calor só de falar aqui com vocês, de me lembrar de toda essa preparação, sabe? Mas que é a base, é o fundamento. Lembra da musiquinha que eu cantei pra vocês? Não construa sua casa na areia. Então, para construir a casa na rocha, a gente tem que, usar o intelecto, né? E claro, a parte espiritual, para mim, sempre foi a mais importante, a orientação de Deus, do Espírito Santo, para ir me dizendo, né? Porque eu adquirindo o conhecimento, tá aqui, eu leio as coisas, pesquiso na internet, agora a sabedoria vem do alto, então nós temos que casar as duas coisas. Então eu fiz essas perguntas, eu coloquei só algumas aqui, e a quinta pergunta que eu fiz foi, local com estrutura ou sem estrutura? Então, porque aqui eu tenho 5 minutos aqui da minha casa, tem uma cidade que se chama Salionce. É uma gracinha de cidade. Ela está sendo toda projetada. Casas modernas, casas novas. É uma região muito segura, mas ela é uma região residencial. Ela não tem nada, ela não tem mercado, ela tem uma farmácia pequenininha e só. E um negócio que vende fruta e verdura. E só. Então, pra mim não dava. Porque eu precisava de um lugar que tivesse mais ônibus, porque eu sabia que o João Vitor ia crescer, ia precisar pegar ônibus. Eu queria um lugar onde eu falasse assim, Davi, vai no mercado pra mãe com essa lista aqui, compra lá essas coisas pra mim. Em Salionce, tudo eu ia precisar de carro, porque fica 5 minutos de carro, né? Mas a pé não ia rolar, não ia rolar a pessoa ir. Então, e eu queria que os meus filhos tivessem mais autonomia. Esse era um dos meus objetivos, crianças com mais autonomia.
Então, beleza. Através dessas perguntas, em cima dessas perguntas, a gente foi traçando um plano. E aí, minha gente, eu falo para vocês o seguinte: não é a casa, não é você que escolhe a casa, é a casa que te escolhe. Porque o desespero chega uma hora que fica tão grande que a casa aparece, você pega ela e seja o que Deus quiser, na cidade que for. Mas eu fiz algo, pode até parecer uma loucura, mas aí que eu falo, né, dessa conexão aí divina. Eu fiz uma doideira. Quando a gente decidiu assim, não, então nós vamos para Veneza, eu me lembro que eu comprei um mapa de Veneza, lá da parte da região onde os conhecidos estavam morando, né? As pessoas que a gente conheceu. E eu comprei esse mapa da região. Eu peguei um compasso, eu fixei o compasso, abri num ângulo e eu fiz assim, ó. Fiz uma circunferência no mapa. Peguei a cidade, né, que as pessoas que a gente conheceu ali moravam e fiz essa circunferência. Fala, Juliane, você é doida? Sei lá, gente, acho que eu sou, porque eu falei, alguma coisa vai acontecer. Então, o que eu fiz? Eu peguei e aonde a minha circunferência tocou no mapa, eu listei as cidades que estavam dentro daquele raio. E escrevi. Deu mais ou menos, sei lá, deu umas 20 cidades, mais ou menos. Porque aqui na Itália, vocês sabem, é uma cidadezinha muito grudada na outra. Aí, eu peguei esse mapa e a gente entrou numa imobiliária. Eu falei, Mauri, nós vamos ter que começar de algum jeito, vamos começar por aqui. Fiz ali, marquei as cidades, fiz, né, os meus sinais ali e entrei na imobiliária. Fiz, né, uma reza brava ali, tipo, Jesus, por favor, coloque um anjo ali para me escutar, para falar comigo, né? E olha, gente, Deus mandou um anjo mesmo. Ele era um anjo meio grosso, né? Um tipinho assim, meio esquisito, mas ele nos ajudou. Ele teve muita compaixão, porque eu pense uma pessoa abrindo a porta com um mapa na mão, os dois com aquela cara de zumbi, né? Porque você fica meio desesperado, assim, né? Você chega, você fica meio desorientado, fuso, tudo aquilo. E eu disse pra ele assim, aiuto, per favore, casa. Com um mapa na mão, né? E eu, aiuto, per favore, casa. Cara, deve pensar, meu Deus, essa mulher veio de Marte, né? Sei lá, não sabe nem falar. Vocês têm noção da falta de vergonha na cara que você tem que ter quando você chega no país? Gente, olha aqui, ó, parênteses. Não tenha medo, não tenha medo. Abre a tua boca e fala, se vira, dá um jeito, Google Tradutor, sei lá, pega um papel, né? E anota antes, treina em casa. Eu fazia isso quando eu tinha que fazer reunião com o professor. Eu ficava lendo. Per favore, non fare questa cosa. Tipo, algum jeito tinha que dar. Paty, tava assim, ET, minha casa. Ai. Tudo bem. Então, esse cara, ele teve muita compaixão da gente, porque ele pegou o meu mapa e ele entendeu o que eu tava querendo fazer. E ele pegou assim, e ele olhava assim, ele me olhava, sabe? Tipo, como que você pensou, né, num negócio desse? Ele me olhava e falou assim, tá, eu acho que eu tô entendendo o que você tá querendo dizer. Daquelas 20 e poucas cidades que tocou, eu falei, migliore, per vivere. Eu falava assim, só a palavra mesmo. E aí ele daquelas 20 e poucas cidades, 15 a gente já excluiu do mapa já instantaneamente. Porque ele falou um monte de coisa que eu
metade daquilo eu não entendi, mas eu tava entendendo que não era para nós aquelas cidades, né? E então ali a gente sobraram mais ou menos, sei lá, umas 10 cidades. Aí o que a gente fez? A gente visitou cada uma delas, fomos ali olhar se estava dentro daquilo que a gente queria e fomos afunilando tudo isso até que a gente chegou na cidade de Mira, que foi a primeira cidade em Veneza que a gente morou e aonde a gente conseguiu uma casa depois de 3 meses que a gente estava na Itália. E não deu certo. Depois de 8 meses a gente mudou para Verona e tá tudo bem. Entendeu? Não deu, não rolou trabalho, não rolou expectativas ali daquele lugar, a cidade não dava pra gente o que a gente tava precisando naquele momento, não tinha, os mercados naquela cidade fechavam sábado e domingo naquela época. Teve um dia que eu não tinha assim me organizado, nem pensava em Curitiba, mercado funcionando 24 horas. Eu olhei lá e falei, vamos lá comprar um pão, uma pizza, alguma coisa para as crianças, tudo fechado. E eu tinha só umas bolachas cream cracker, porque quando a gente mudou para o apartamento, o fogão ainda não estava funcionando, então eu tinha que fazer as coisas no micro-ondas. Eu não tinha assim muita comida, sabe? Porque não tinha fogão para cozinhar. Então era coisa assim mais prática, né? E aí eu tinha acabado de me mudar. Nossa, aquele dia a gente foi meio que dormir com fome, sabe? Porque não tinha comida, o mercado estava fechado. Umas coisas assim que você só vai descobrir quando você estiver lá dentro mesmo. Antes você não sabe que o mercado fecha, que o outro não vende, que aquilo ali não funciona. É no dia a dia do recomeço. Então, por isso que os critérios de se fazer perguntas, que talvez para vocês muitas outras mais perguntas vão surgindo a partir do momento que vocês alinharem os objetivos, né? O propósito. E aí sim vai desmembrando para outras coisas e tudo aquilo vai encaixando e vai fazendo sentido e vai fluindo, sabe? O projeto vai nascendo e é uma alegria tão grande o projeto ir nascendo e você ir vendo aquele resultado, aquele fruto de você jogar na internet o nome de uma cidade e você ler sobre aquela cidade e você pensar, poxa, olha as fotos dessa cidade, isso aqui pode ser legal e aquilo vai enchendo o teu coração de esperança, né? Enfim, e aí Mira não deu certo e nos mudamos aqui para Verona, na cidade de Valeggio sul Mincio, que é uma gracinha, eu amo minha cidade. Bom, o quarto ponto, vamos lá, pra galera que tá anotando. Ó, gente, pra quem tá chegando agora, eu vou dar um presente no final da live. Então, sabe o que? Como que a gente pode fazer pra Vamos fazer o seguinte, faz um print da live, tá? Daqui da nossa live, posta no teu Instagram e me marca. Que daí eu vou mandar, eu sei que você tava na live, que você assistiu, fez o print e me marcou, e aí eu mando o presente pra vocês pelo Instagram, pelo direct, tá bom? Então quem não tá chegando agora, vai rolar um regalo. Bom, então tá. Quarto ponto, vamos lá. Papel, caneta, organização financeira. Acho que esse é o ponto, gente. O que eu recebo de perguntas sobre isso é um grau absoluto e tremendo. Então, quando eu estava fazendo o planejamento da viagem, a parte das finanças era uma das partes mais importantes, né? E aí eu me lembro que assim, a gente não fazia nem ideia de como funcionavam as coisas, porque eu não achei muito material falando sobre finanças a respeito disso. Então,
para começar, já teve que dar aquele mindset na cabeça, porque aqui na Europa eles pensam com ganhos anuais, eles não pensam em ganhos mensais, igual normalmente a gente fecha, né, no Brasil. São poucas as pessoas que no Brasil pensam com custos anuais. E ó, eu vou deixar essa dica para vocês. Transformem o planejamento financeiro da casinha de vocês hoje em pensamentos anuais. Isso faz tanta diferença, gente, que olha, tem sido maravilhoso a gente pensar desse jeito aqui em casa. Então, primeira coisa, a gente deu esse mindset aí sobre o ganho anual. E aí, como eu não achei muito material sobre isso, eu comecei a listar, né? Custo fixo versus custo variável. Eu vou ter que ver conta no banco, vencimentos de boletos, que tipos de despesas. Então a gente foi descobrindo isso no caminho. Obviamente que hoje na minha metodologia de mentoria eu trago as informações muito mais mastigadas para ajudar dentro da realidade da família que eu tô atendendo, né? Dentro da realidade financeira dessa família. Então a gente consegue fazer uma planilha de custos personalizada, digamos assim. E aí já dá uma ajuda, né? Porque senão fica tudo muito vago realmente. Você citar, né, a despesa, água, luz, telefone, isso aí todo mundo sabe que vai ter. Mas quando eu conheço a realidade da família, fica mais fácil de eu montar essa planilha junto com a família na mentoria. E não quando vocês me fazem perguntas, porque eu não conheço a tua realidade, eu não conheço o teu padrão de vida. E aí, para eu conseguir juntar tudo isso, eu preciso conhecer mais a história, né, das pessoas. Então, eu dou as informações mais gerais nesse sentido. Até para ninguém pegar uma informação assim generalizada e tipo, a Juliane falou. Não, gente, calma, não é bem assim, né? O planejamento financeiro é uma das coisas mais importantes. A gente tem que ter muito critério e ter muita responsabilidade quando a gente tá fazendo isso, principalmente quando eu tô falando do dinheiro dos outros, né? Porque se eu tô falando do meu dinheiro e eu erro, tudo bem, meu dinheiro. Agora, o dinheiro dos outros, como é que faz? Então, que eu faço? Qual que seria, né? Tem um site que se chama Numbeo. Esse site, ele trata de despesas do mundo. Então, se você entrar ali e filtrar Itália, vocês vão mais ou menos saber quanto que custa uma botilha d'água, uma botilha de vinho. Tá tudo em inglês, mas dá para entender, tá? E aí, o que esse site falou? Ele disse que a média de gastos de uma pessoa, tá? Considerando, fiz até uma tabela aqui. Considerando alimentação, contas da casa, transporte público, uma rendinha ali para saúde, tipo, né, comprar um remédio e tal, não sei o que. E a parte de lazer, uma pessoa sem o aluguel gastaria em média ali 800 euros. Deixa eu botar aqui, o pessoal tá perguntando o nome, o site. Deixa eu escrever aqui para vocês. Numbeo, tá? Aí dá mais ou menos 800 euros. Por que o aluguel tá separado? Porque daí depende da região que a pessoa vai escolher, né? Eu botei nos meus stories esses dias uma classifica de lugares aonde do mais barato pro mais caro. E ali a região aqui do norte da Itália é sempre a região mais cara, onde os aluguéis, em média, né, em geral da Itália, para monolocale, que é o de um quarto, é de 400 euros. E você às vezes acha mais barato, por exemplo, lá no sul.
e até 750 um quadrilocale, que ele pode, dependendo daí da região, chegar até esse valor, tá? Mas aí, como eu falei, depende da região. Por isso que antes de você fechar o planejamento financeiro, você mais ou menos definir a tua região baseado nos teus objetivos é muito importante, porque isso vai impactar diretamente no planejamento financeiro. Tá indo beleza, gente, até aqui? Fica meio chato, né, assim, por ser uma aula mais instrutivo. Eu acho que fica mais didático, né? Então me deem um joinha se tá tudo bem, ou um frão, se tiver tudo ruim. Me mandem corações, eu preciso ser amada. Ai. Maurício Amiolo, me ame. Então tá. Então, se a gente pegar uma média ali de aluguel, tá? Basicamente, uma pessoa vai gastar o equivalente a 1.200 euros por mês. Uma pessoa. E aí, eu considerei uma folguinha, tá? Nesses 1.200, uma folguinha assim, tipo, né? Se quer comer um charuto ali na esquina, um cheeseburger, charuto nada a ver. Comer um cheeseburger, eu acho que dá para ter uma pessoa ter mais ou menos essa noção, tá? Partindo desses 1.200. Obviamente que a gente que tem família, daria para considerar o quê? Sem o aluguel parte esses 800 euros, tá? Pega esses 800, marido e mulher, e daí vê mais ou menos a idade e quantos filhos, e você considera mais uma pessoa, mais meia pessoa. Não, Luciana, uma pessoa de 4 pessoas, não 4.800. Faz essa conta, pega o 800, tá? Dependendo da idade dos teus filhos, você considera os 2 filhos uma pessoa. Então, é como se a família tivesse 3, tá? Aí seria 8, 16, 24, 2.400, tá? Obviamente que aí você colocaria mais o aluguel, e não é que a criança, 2 crianças talvez gastem 800, mas é porque daí a gente tem que começar a considerar uma taxa da escola, por isso que fica ruim eu falar para vocês assim um valor, porque eu não conheço a história da família, né? Eu não sei quantos anos aí, por exemplo, pegar aqui o exemplo da Luciana, eu não sei quantos anos tem os teus filhos, eu não sei qual que é a tua realidade financeira aí no Brasil e como que você pretende se manter aqui na Itália, para saber o que dá para enxugar, o que dá para sacrificar, o que dá para abrir um pouco mais, entendeu? Então é uma parte muito delicada da gente aprofundar, né? Numa live assim, tipo, porque eu já vi famílias vivendo com 2.000 euros, entendeu? Por mês, com aluguel, com tudo, com taxa, mas assim, essa família não comia fora, só comprava no supermercado. Ela sacrificou algumas coisas para poder viver com aquilo que estava dentro da realidade financeira dela, entendeu? E baixaram padrão, sacrificaram várias coisas, então depende muito, tá? Tô dando essa base dos 800 porque isso é um dado real tirado desse site aí no Umbel, pra gente poder se orientar em algo palpável, tá? Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu cruzei esses dados, basicamente, aonde eu fiz. Ó lá, quem quiser anotar. E se alguém puder colocar aí na live para mim, para ajudar aí a galera. Número de pessoas da família versus a região que eu escolhi versus o padrão de vida que eu ia querer ter versus o que eu estava disposta a abrir mão versus objetivos
determinados para minha nova vida na Itália versus viver com reais do Brasil por 1 ano. E aí, minha gente, essa foi a equação da minha vida. Vocês sabem por quê? Porque eu sabia que isso ia exigir muito sacrifício da gente. Mas eu tinha uma base de quando uma criança, um filho meu vinha e falava: eu quero esse brinquedo, eu quero... E a gente tinha chegado no nosso número, eu dizia: isso que você quer não cabe nesse momento na nossa equação da vida. Você vai ter que esperar. A gente optou por sair do Brasil juntos, optamos por essa nova vida juntos e agora não é o momento de um brinquedo novo, nós temos outras prioridades. Fim. Cri, 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 cri. A criança, tipo, pensa, né? O Gabriel de 2 anos pensa em eu falando isso pra ele. E eu falava desse jeito pra ele. Você quis vir aqui pra Itália junto e agora a gente não pode gastar com esse brinquedo. Então nós não vamos levar porque a gente tem outras prioridades para comprar o pacote do pão. Então nós não vamos levar o brinquedo. Eu falava desse jeito com ele para ele entender. E eu vi, gente, que nesse processo eles foram criando um amadurecimento e entendendo o senso de urgência e de prioridade, que é diferente, né? E aí já se passaram 4 anos desde que a gente mudou para cá e eu não me preocupo mais com isso, porque eu acho assim, é de Deus a gente educar financeiramente os nossos filhos e colocar, expor uma realidade, porque eles precisam se sentir parte do processo, sabe? Mas eu vou dizer para vocês que quando eu fiz a minha planilha prevendo uma mudança para cá e sabendo que eles iam perder muitas coisas, no caso os brinquedos que eles tanto queriam, eu botei no orçamento de uma verba destinada para quando nós chegássemos aqui e achássemos uma loja de brinquedo, eu dei 20 euros na mão de cada um e falei: sejam felizes aí na loja e vocês podem comprar o que vocês quiserem. 20 euros é pouco? É pouco. É médio. Para um brinquedo mega top, tipo um Lego de 5.000 peças, lógico que é pouco, né? Mas era o que podia. E o que eu queria ensinar para eles? Eu e o Mauri, né, sempre. O que a gente queria ensinar para eles? Pessoal, ó, é o que temos. Então, sejam gratos e vão achar alguma coisa até 20 euros. Teve um que comprou um negócio de R$19,90. Teve outro que comprou 4 coisas de 5. Entendeu? Cada um gastou seu dinheiro, chegou feliz em casa com seus negocinhos lá. E deu aquele alívio do tipo, ufa, né? A gente tá podendo fazer alguma coisa, enfim, sei lá. E existem formas, sabe, da gente daí recompensar os nossos filhos também por tudo que tá acontecendo e por tudo que a gente tem que fazer, enfim, e que na hora parecia, né, tudo tão nebuloso, mas, enfim. Então, dentro mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, nesse site da Numbeo, vocês vão poder saber ali custo de itens mesmo, sabe? Quanto que custa, como eu falei, a água, um vinho, um saco de açúcar, essas coisas assim, né? Eu não sei o teu nome, né? A Lid, vou chamar de Lid. Ela tá falando: vocês chegaram a pensar, caso não se adaptassem na Itália, vocês tentariam outro país, Portugal, Espanha, ou voltariam para o Brasil? Olha, eu vou te dizer, não, tinha que dar certo aqui. A gente veio só com um plano A, não viemos com um plano B. Por isso da importância do planejamento, sabe? E da construção de propósito, de tudo isso que a gente
vem falando nas lives aqui, nos posts, né, no Instagram, nos stories, o que eu tenho mostrado para vocês aí todos os dias, da importância do planejamento, para não ter, por isso que a gente não teve plano B, sabe? Ai, Felipe, não tem. Na verdade, eu tô fazendo uma série de lives aos sábados, agora às 17 horas, do Brasil. E eu vou fazer a próxima sábado que vem também mais uma, porque eu defini alguns assuntos pra gente estar falando. Mas depois a live vai ficar gravada e quem quiser assistir vai poder assistir. Ó, a Gabriele tá dando uma dica que é verdade, tem o aplicativo do Tinder, não é o Tinder, tá? Aquele de encontros. Ai. Ali você tem panfletos de jornal e tem também no Facebook, e, gente, ó, tem informação a rodo aí para pesquisar. Por isso que eu falei no começo da live do esforço intelectual, né? A gente tem que mergulhar aí no assunto, né? E pesquisar a fundo. Emprego para homem que só fala o inglês é possível? Sim, nos grandes centros muito mais, porque a cidade é um país turístico, né? Obviamente que saber um básico do italiano seria muito importante, tá? Porque a Itália não é que seja um país que fala inglês, tá? Eu já tive caso de chegar num ponto de informações turísticas e eu vim falando em inglês e a pessoa não falava inglês. E aí foi no meu portunhol ali, Google, Italian Google, e vamos em frente. Então, ali realmente é possível, mas seria bom ter um basiquinho do italiano, sabe? Buongiorno, buonasera, ho bisogno di un'opportunità di lavoro, sabe? Para uma entrevista, para você ter né? E aí explicar, olha, minha língua é o inglês e eu falo muito pouco do italiano, pretendo estudar enquanto estiver aqui, mas é o inglês que eu quero me virar. E eu acredito que é possível, sim. A Itália sofreu bastante com o coronavírus agora por causa da pandemia, a parte turística, né, perdeu muito, mas é algo de se aprofundar, tá? Porque eu acredito que vale a pena sim. Bom, vamos para os 5 pontos, daí o quinto ponto, daí eu vou responder as perguntas. Na verdade, tudo que eu tô falando aqui, eu já tô respondendo as perguntas que o pessoal me fez, tá? As pessoas me perguntam muito, quanto de dinheiro eu tenho que levar? Então, isso, gente, também é um outro ponto muito difícil de parametrizar se eu não conheço a família e dizer para vocês, tragam 10 mil, 20 mil, 30 mil, que tá ótimo. Imagina, eu posso falar, traz 30 mil euros. A pessoa vai dizer, tá louca? Pra quê? O que eu vou fazer com isso? Se eu falo, não, traz 10 mil. Imagina, 10 mil é o valor que eu quero comprar do carro. Vocês entendem? Então, mais uma vez, não é que eu tô vendendo meu peixe, mas eu consigo fazer isso com muito mais propriedade na mentoria, obviamente. Aqui fica difícil por causa são várias pessoas com várias cabeças diferentes. Não tem como dizer isso, né? Então, o que eu fiz quando eu tava pensando, que nem eu sabia quanto que eu deveria trazer, né? Mais uma vez eu fui para as perguntas. Então, eu coloquei quais seriam os meus gastos primários? Vamos comprar um carro? Quais são as obrigações? Seguro, IPVA, tem taxa, o que tem, não sei o que tem. Até quanto vamos poder pagar de aluguel? Eu tenho que provisionar isso para os próximos 6 meses? Então,
né? O valor do aluguel é uma coisa, é o custo mensal. A provisão para os próximos 6 meses e aquela caparra que eles cobram aqui é outra coisa. Tem que provisionar. Se eu tiver que mobiliar a casa, se eu alugo uma casa que não é mobiliada e eu tiver que alugar a casa, e eu tiver que mobiliar a casa, quanto que eu vou gastar se eu tiver que mobiliar uma casa? Mesmo que seja com o básico, né? Até quanto que eu tô disposta a gastar? Se eu tiver que comprar roupa, comprar lençol, toalha, enfim, né? Roupa de inverno, que aqui o inverno é diferente. Roupa de inverno, o Mauri tá lembrando aqui que a gente provisionou um dinheiro para comprar casacos aqui, porque os casacos do Brasil não servem. Você tem que ter o casaco daqui, que ele tem a proteção pro tipo de frio daqui, né? E aí eu falei, e eu vou ter que comprar uns eletrodomésticos? Que eletrodoméstico que eu vou comprar? Imagina, gente. Olha lá o caderninho lá que eu falei no começo da live. Liquidificador, batedeira. Eu não tenho batedeira até hoje, nem ferro de passar, pra vocês terem ideia. Eu comprei uma secadora de roupa, eu jogo na secadora, sai bem quentinho. Eu dou, a passada, dobro e vai pro armário, né? Porque também não sou obrigada a ficar passando roupa pra toda essa gente que já basta as 500 bolinhas de meia que a Júlia tem que fazer, coitada, porque as bolinhas de meia é trabalho dela. Mas aí eu fiquei pensando, imagina se eu tiver que comprar os utensílios domésticos, quais que eu vou comprar? Eletrodomésticos e os utensílios, copo, garfo, colher de pau, panela, pô, gente, às vezes é coisa ridícula, sabe o apoiador que você põe a panela em cima? Tá entendendo como que é um monte de coisa que tem que pensar? E aí eu falei, então eu tenho que provisionar um gasto para isso, tipo, vou num IKEA da vida, que é super barato, e lá eu faço, né, os meus pratos que eu tenho até hoje, eu comprei no IKEA, eu paguei 50 centavos cada prato. E jogo de copo, ó, esse copo aqui é do IKEA, 6 copos, R$ 2,99. Então, é muito barato. Você mobiliar uma casa, o básico, né? Ninguém tá falando. Eu não tenho vaso de flor até hoje. Eu preciso comprar um vaso. Porque eu gosto de flor, não compro a flor porque eu não tenho um vaso. E quando eu ganho flor, eu boto no copo. Tá errado, né? Mas, por exemplo, eu não... Na época, eu não comprei, eu não gastei dinheiro com vaso, vamos dizer assim. Uma reserva financeira para o primeiro ano de adaptação, porque foi isso que a gente decidiu. A gente decidiu ficar 1 ano adaptando as crianças, imergindo na cultura e aprendendo o italiano. Então, eu provisionei o gasto de 1 ano, para ficar aqui tranquilo. Gastos com a escola das crianças, que eu não sabia quais que eram as despesas da escola. Escola pública, mas eu cheguei aqui, a escola era pública, mas tinha coisa para pagar. E material escolar. O material escolar eu tinha lido, o material é de graça. De graça até a 5ª série. O João Vitor já foi pro 1º ano, foi 300 euros assim, ó. Numa paulada de livros. Detalhe que os livros duram o 1º, 2º e o 3º ano, tá? Você gasta de uma vez, mas ele é pros 3 anos. E eu não sabia disso. Então, já tomei um tombo ali. Aí você segura daqui, gasta no material escolar. Tá entendendo? Lazer. Foi uma das partes que eu super provisionei recurso financeiro. Porque eu pensei, vai estar todo mundo tão assim acabado, destruído. É bom a gente poder ter um dinheiro para ir no cinema, para ir almoçar em algum lugar, para poder comer no McDonald's, para poder fazer coisas que as crianças gostam. Quanto que eu vou gastar de mercado, restaurante, sabe? Então, você vai provisionando essa lista. Então, nesse momento, não tem uma conta exata, né? Depende de muitos fatores, como eu expliquei. Não é simples de descrever, porque está diretamente ligado ao modo de vida da pessoa, versus a categoria das despesas diversas. Tem gente que pode dizer, eu não gosto de comer em restaurante, então eu não
vou gastar com isso. Realmente, não vai. Aí você pode pegar essa grana e destinar para uma outra coisa. Eu não tenho batedeira nem ferro, mas de repente para você a batedeira e o ferro é uma coisa essencial na tua casa. Para mim é essencial comer num restaurante, então eu prefiro não ter batedeira e nem ferro de passar. Tô dando um exemplo, né? Mas se você, o ferro de passar e a batedeira é mais importante, você joga o dinheiro daqui para lá e tá tudo bem. Mas, se você souber ir fazendo essas perguntas para si próprio, você vai descobrir até onde você está disposto a abrir mão, né? E fazer aquele sacrifício num primeiro momento, especialmente se você está vindo para a Itália para viver no começo dos nossos suados reais brasileiros. Então, gente, vamos combinar que eu cheguei aqui, o euro tava 3,40. Hoje o euro tá 6,70. Então é uma grande diferença, né? Dobrou. Então quando a gente vem pensando em viver no começo dos nossos suados reais, é dose. Então assim, eu sei que é bastante desgastante, mas eu te digo assim, não tenha preguiça. Em nome de Jesus, vai embora essa preguiça de pesquisar e se aprofundar. Não tenha preguiça. Pense mesmo, se aprofunde, pesquise. É importante, mesmo os clientes que fecham mentoria comigo, essa é a minha primeira orientação. Eu não sou a rainha da verdade, né? Eu tô passando uma metodologia que funcionou para mim, para o meu marido, para uma família de seis pessoas. Então, eu acredito que isso vai funcionar. Então, mas ainda assim, nossa, Maurício espirrando. Dá para escutar tudo aqui, sabia? E aí eu entendo que isso é desgastante, mas não tenha preguiça. Não tenha preguiça, porque vai fazer toda a diferença, e eu falo isso para os meus clientes. Pesquise, se aprofunde, porque por mais que eu ensine todas as coisas, essa é uma experiência pessoal, né? Cada um vai vivendo a sua... Ela tem que penetrar, sabe? Você tem que sentir ela aqui, ó, na tua pele, nos teus ossos, na tua cabeça, no teu coração. Você tem que sentir isso. É muito legal eu te ensinar, eu te instruir, eu te falar, mas você tem que estar ciente em viver a tua experiência, né? Mergulhar nisso. Então esse aprofundamento intelectual é aquilo que ele vai num momento te privar de vários dissabores que você possa encontrar quando você chegar aqui, né? E vai fazer você enxergar lá na frente. E vai ter aquele gosto, né? Quando você olhar teu caderninho, as primeiras coisas que você escreveu, as primeiras coisas que você pontuou, as perguntas que você fez que não tinham nada a ver, as respostas que você deu que não fizeram o menor sentido quando você chegou aqui, mas que você achava que era assim. Porque você está vindo de um lugar que te ensinou tudo de uma maneira. E aí você chegou em outro que é diferente, é outra cultura, é outra característica. Então, olha lá, para quem gosta da minha dica de ouro, a minha dica de ouro de hoje é: faça perguntas. Faça perguntas, porque aí a gente dá o comando para o nosso cérebro preguiçoso a pensar. E esse é um dos segredos para um bom planejamento na hora que você quer se mudar. Então, gente, pega essa dica aí. Escrevam aí pra mim, dica de ouro! Faça perguntas! Beleza? Ficou claro, gente? Como eu falei, às vezes fica meio chatinho, né? A gente fazer uma live como aula, mas eu acredito muito nesse formato. E aí, olha só, a Luma deu uma ideia. Então, bom, como eu falei, eu vou hoje dar um presente, né? Mas antes, deixa eu ver aqui, ó. Olá, Joyce. Quais cidades no entorno de Verona você indicaria? Pesquise.
Coloque aí província de Verona. A província de Verona tem mais de 30 cidades. Então, é melhor mais até. Você olhe cada uma, veja o número de habitantes e alinhe isso com as tuas prioridades, com os teus objetivos, com o teu propósito. Pausou o vídeo. Porque caiu a luz, gente. Vocês acreditam? No meio da live caiu a luz, mas voltou, estamos aqui. Na região de Verona tem alguma faculdade reconhecida? Tem uma excelente faculdade aqui. Só que aí depende da área que é do seu interesse, tá? Do interesse do seu filho, enfim, para poder alinhar. Quantas malas vocês conseguiram trazer com 4 crianças? Na época, cada um tinha direito a 2 malas de 32 quilos. Então, nós trouxemos 12 malas, mais as malas de mão, e pagamos uma mala extra, porque os equipamentos do Mauri, ele quis trazer. Então, alguma coisa veio dentro da mala e ele trouxe com ele. Outra pergunta que me fizeram também, o que fazer com os imóveis do Brasil? Gente, isso aí tem que... Vou dizer o que eu fiz no nosso caso, a gente alugou, tá? Eu digo, tem muitas pessoas que... Eu tenho clientes meus que venderam a sua casa no Brasil, para que esse recurso seja o recurso para o transferimento deles e o recomeço aqui na Itália, tá? Beleza, isso aí é decisão de cada um, é da onde vem o dinheiro, tá tudo certo, não tem nenhum problema. O que eu não aconselho? Você chegar aqui e comprar um imóvel imediatamente. Porque você pensa, se eu tivesse feito isso lá em Mira, quando eu cheguei, 8 meses depois eu saí daquela cidade. Se eu tivesse chego lá e comprado um imóvel, talvez eu estaria até hoje lá naquele lugar, sabe? Porque você comprou, né, um apartamento, não é que você vai se desfazer do teu imóvel assim. Então, você comprar um imóvel aqui na Itália é um passo muito importante, né? Como em qualquer lugar do mundo que você for fazer isso. Então eu digo, chega, se adapta, conhece, sente o lugar, sente na pele, sente no coração, sente no espírito, ora, tá? Às vezes a pessoa fala assim, ora é de crente. Não, então tá, então reza ou fala com Deus. Deus está aí disponível para todos, independente da religião, da raça, do que for. Deus está disponível para nos orientar, derramar a sabedoria dele do céu sobre a nossa cabeça e nos ajudar a tomar decisões. Então, fala com ele. Deus, eu quero sentir em mim, eu quero sentir onde é que tá, para onde que eu tenho que ir. Espírito Santo me orienta. E vocês vão ver que Deus vai orientar, gente. Deus orienta, tá? Podem saber. E vão decidindo, Deus vai orientando e vão decidindo. O importante é não parar, tá? Então, das perguntas eu já respondi todas aqui na live. E aí agora vamos ver se ficou alguma coisa aqui para trás. Como foi a recepção na igreja que vocês frequentam? Maravilhosa, maravilhosa. Todos são maravilhosos, a igreja nos recebeu muito bem. E tem sido muito bom, tanto aqui quanto em Veneza. Quando a gente chegou lá, também a gente congregou em um lugar e fomos muito, muito bem recebidos. Foi super legal. Que mais? Os padrões de tomadas de energia são diferentes aí? São diferentes aqui, é 220. Não é o mesmo do Brasil. Então, podem vender todos os eletrônicos, eletrodomésticos, você não vai conseguir. Teve uma pessoa que me mandou um direct falando assim, eu posso levar a minha batedeira planetária? É da KitchenAid, essa é uma marca americana super cara, acho que é americana mesmo, americana, super cara. E aí eu falei, me desculpa, ela não vai funcionar na tomada daqui. Então venda, pegue um bom dinheiro para você comprar outra quando chegar. A Paty falou, leva um balde de dinheiro, fazendo as contas da diferença de real para euro, planejamento na veia.
Neste momento é bastante dinheiro. Olha, mama do Lourenço, não consigo te falar, 2 adultos e uma criança de 3 anos, quanto teria que levar? Não dá, eu acabei, né? Eu expliquei aí pra vocês. Fernanda, eu matriculei meus filhos, eu matriculei os meus, mas cheguei em dezembro na Itália e não tinha o que fazer. As escolas estão funcionando normalmente ou ainda tem alguma fechada por conta da pandemia? Aqui na minha região as escolas estão funcionando normalmente, a gente tá em zona de aula, tá tudo certo. Não estamos tendo problema nenhum, graças a Deus. Tô aguardando o vídeo da igreja, vou fazer, não esqueci, tá? Tá na minha pauta aqui, assim que der. É possível matricular filho na escola no meio do ano na Itália? Janeiro, por exemplo? Sim, é possível matricular quando você quiser. O que acontece normalmente? Eles fazem a criança voltar 1 ano, tá? Como você vai matricular em janeiro, dependendo da idade do teu filho, se você me falar, meu filho tem 10 anos, 11 anos, 9 anos que seja, eu ia te dizer para você reprovar ele fazer o ano de novo, tá? Porque ele só vai ter aula, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, só 5 meses. E aí, são idades críticas de aprendizagem. Aí. Connessione debole. Aê! Voltou, caiu a luz de volta. É só um pico. Credo. Não, porque deu uma chuva muito forte hoje. Deu uma chuva de pedra hoje aqui, gente. Ontem, na verdade. E aí ficou ruim. Então, desculpa, hoje não tá indo bem. Mas voltou. Vamos lá. Então, pessoal, eu respondi ali as últimas perguntas. A escola, que eu tava falando da escola, né? Dependendo da idade ali da criança, faz voltar um pouco, mesmo chegando em janeiro, porque eu acho pouco tempo, tá? Ou você também, sei lá, decide ver se você achou que teu filho tá indo, põe ele pra frente e aí fica ligado naqueles programas que eu até fiz um vídeo como enfrentar as escolas italianas. As crianças têm um programa chamado PDP, que é para alunos estrangeiros. Então, daí você pede isso na escola e daí ele tem provas diferenciadas, ele não participa de algumas matérias para fazer reforço no italiano, tá? Mas isso também depende muito de região para região, para você conseguir adequar, né, certinho ali a tua realidade e aonde você está chegando, tá? Gente, então acho que é isso, né? Bom, então vamos lá. Eu falei no começo da live que eu produzi um 5º filho, né? E eu gostei muito de fazer isso, de escrever. E então hoje a gente tá lançando a primeira série do e-book do Pé na Itália. E aí naquele material ali eu escrevi bastante informação, eu tentei colocar ele ali de uma forma didática e as famosas perguntinhas da Ju, para ajudar vocês a pensarem no planejamento através ali dos pontos e, enfim, dos tópicos, né, que eu consegui pensar e escrever. Eu tô muito feliz porque ele foi pensado, ele nasceu primeiro aqui no coração, depois eu tive que usar muito meus cervello e aí eu tô bem contente com o resultado. Ficou uma diagramação muito linda das minhas parceiras aí, da Luma, da Giornella. Então eu achei que ele tá bem bonito, essa primeira edição, e eu tô bem contente. E vamos ver, acredito que esse e-book aí vai crescer, né? E vai aumentando e vai receber mais dicas. Então, se você quiser receber esse e-book, o que eu vou pedir? Você printar aqui a nossa live,
publica no teu Instagram, me marca, @junaitalia.it. Se você quiser colocar a hashtag Pé na Itália, eu vou também adorar, porque essa é a hashtag do nosso projeto. Então, faz um print aí, me marca e aí eu vou mandar no teu direct o e-book para você ler com cuidado e fazer parte aí do teu material de pesquisa, do teu material de cabeceira, mas principalmente, hein, gente, quero todo mundo comprando um caderninho e escrevendo ali os seus objetivos, definindo os seus propósitos e fazendo uma declaração, uma afirmação sobre a vida, sobre a sua própria vida, sobre a vida da sua família, para abrir, né, com sabedoria e todas as tomadas de decisões, todas as definições de objetivos, e que isso vai ser muito importante para os próximos passos aí de vocês. Diga X, digo X! Ai, gente, que estranho, né? Mas tudo bem, vamos lá. Printa aí a tela e marca. Beleza, pessoal? Ai, que legal! Me marquem em todas. Não prometo que eu vou mandar hoje, tá? Porque já são 11h30 da noite aqui. Mas aí, a partir de amanhã, eu vou recebendo vocês, vou repostando os prints de vocês. E aí eu vou encaminhando o e-book pelo direct do Instagram, tá bom? Então me marca aí na foto, jutoniolo.it, põe a hashtag Pé na Itália e a gente vai seguindo junto nessa série de lives que eu espero que esteja dando aí uma mexida na cabeça de vocês, ajudando vocês a sonharem cada vez mais, mas principalmente realizarem esse projeto, né? A gente falou sobre o tempo certo, a gente falou sobre propósito, hoje a gente falou sobre as fases da mudança e para sábado que vem a gente vai falar: cheguei na Itália e agora? Tem bastante coisa para falar sobre isso e eu tenho muita história engraçada para contar. A rainha do barraco, gente. Mas tudo bem, fez parte do meu processo e me ajudou a mudar, né? Como pessoa, eu sou uma pessoa melhor. Ai. Então tá bom, pessoal. Um beijo pra vocês, obrigada, viu, por estarem aqui, obrigada pela confiança, por terem ficado aí até o final, pela participação, por me mandarem perguntas, por participarem nos stories. Isso enche meu coração de alegria e me ajuda a fortalecer o propósito que Deus colocou no meu coração de poder trazer essas informações e ajudar o máximo de pessoas possíveis a fazer uma imigração com segurança, com qualidade, com planejamento, independente de contratar a mentoria ou não, mas é isso que me dá prazer, é isso que me dá alegria, é isso que me dá uma felicidade de ver as pessoas me mandando seus testemunhos, me mandando, puxa, aquilo mudou uma coisa na minha cabeça, as pessoas comentarem um post com tipo, nossa, isso fez tanto sentido pra mim. Então isso me dá uma alegria muito grande e me faz entender que eu tô na estrada justa desse projeto aí, tá bom? Tudo é sempre pensado com muito carinho, com muito amor e vamos que vamos, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo grande e a gente se vê aí na próxima live, tá? E nos vemos aí nos stories, no Instagram, Facebook, YouTube. Amanhã vai subir um vídeo novo. Só pra falar rapidinho, eu fiz um formato de vídeo um pouco diferente, tá? Amanhã vocês vão ver, eu não sei, até eu vou colocar uma enquete no Instagram, porque eu quero saber se vocês vão curtir aquele formato, e aí a gente vai decidindo a opinião da minha audiência, né, pra eu ir melhorando e dar certo, tá bom?
Isso, Luma, quem postar o print, que eu acabei de falar, quem postar o print aqui da nossa live vai ganhar o e-book, tá bom? Printa a live, me marca e aí quando eu repostar eu vou saber ali o nome da pessoa e vou encaminhar pelo direct. Beleza, obrigado, vou mandar a live para várias pessoas, show de bola, até agradeço. Se isso fizer sentido para vocês todos aí, podem dividir esse material, esse conhecimento, para que as pessoas... Vocês sabem que uma chefe minha que eu tive, uma das melhores chefes que eu tive na vida, ela falou um dia para mim assim: Juliane, quem tem a informação tem o poder. E eu, na hora que ela falou isso, eu fiquei um pouco, sabe, meio assim, tipo, nossa, né, quem tem informação tem o poder. Mas depois eu entendi, gente, que é exatamente isso. Quem tem o conhecimento, quem recebe a informação, ela tem o poder de decidir o que fazer com aquilo, entendeu? Ela pega aquela informação e ela destrincha de uma maneira a seu favor, uma maneira positiva, como a gente está fazendo hoje aqui. Vocês estão recebendo uma informação, vocês estão sendo empoderados no quesito quero me mudar para a Itália. Pô, a Juliane fala coisa que faz sentido para mim. É legal. Talvez outras pessoas aí falem coisas que façam sentido para vocês, sabe? Isso é muito importante. Então, bora pra frente e lembrem disso. Olha aí outra dica de ouro. Quem tem a informação tem o poder. Ai, ai, ai. Olha, vamos lá. Isso, Glaucia, não precisa ser no feed não, é nos stories mesmo, porque daí eu vou compartilhar e aí eu vou mandar direto no teu direct aí, tá bom? Espero que vocês gostem aí do e-book e aí vamos que vamos, tá? Beijo, gente! Boa tarde aí pra todo mundo, boa noite, já nem sei, acho que é 5, 6 e meia aí, né? Então, bom começo de tarde, aproveitem um sábado aí em família. Tá bom? Beijo, beijo para todos. Tchau, até a próxima.